bem-vindos. Estamos no Concelho da Lagoa, no Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, no Fórum Serviço Regional de Saúde, uma conquista e um direito dos açorianos, uma iniciativa da Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros dos Açores. Na próxima hora, 2 antigos presidentes do Governo dos Açores analisam o Serviço Regional de Saúde, um construto de autonomia. Os convidados deste debate são a Mota Amaral, antigo presidente do Governo entre 1976 e 1995, e Carlos César, também ex-presidente do Governo dos Açores entre 1996 e 2012. Obrigado pela vossa presença aqui neste debate, neste fórum. Estamos a gravar para a RTP Açores. Começo por si, Dr. Mota Amaral. Construto é uma palavra que vem do latim, que significa construção mental ou síntese, feita a partir da combinação de vários elementos, ou também tem origem na psicologia do conceito complexo resultante da síntese de um conjunto de ideias simples. Eu pergunto se a construção do Serviço Regional de Saúde foi um conjunto de ideias simples. Presumo que não. Talvez ser uma boa ideia. Ser um conjunto de ideias simples. Não é? Na realidade, aquilo com que nos deparamos no princípio foi uma grande carência nesse domínio, por todas as nossas ilhas. E, portanto, a ideia simples era preciso garantir saúde às pessoas. Isto está num estado inaceitável, de todo inaceitável. É certo que a questão da saúde só se torna um tema político tardiamente. O Estado não assume responsabilidades na matéria desde tempos imemoriais, como assume noutros campos. A construção dos Estados modernos faz-se com outros objetivos. A justiça, a segurança, a defesa, a saúde dos cidadãos é deixada à caridade das instituições. É por isso que no nosso país e também nas nossas ilhas se instalam desde há mais de 500 anos as misericórdias. As misericórdias é que são encarregadas... Desde o século XVI. Exato, já fizeram 500 anos. Estive na festa dos 500 anos da misericórdia de Lisboa e a misericórdia da Vila Franca do Campo é contemporânea, não é? Ora bem, portanto, de 1976, portanto, muito mais perto, há 40 e tal anos. O que é que temos? Temos nos Açores, para as nossas novinhas, poucos médicos, poucos enfermeiros. Existem os hospitais das misericórdias, mas, evidentemente, a parte deles muito mal equipados, prestando serviços rudimentares. E por isso a população muito mal servida em termos de saúde. Ora, na altura em que arranca a democracia em Portugal, com o 25 de Abril e depois a Constituição de 1976, e aqui nos Açores a nossa autonomia democrática, é óbvio que se assume como uma responsabilidade elementar a saúde. Por causa, a tentar lembrar de algumas coisas sobre a Organização da Saúde, e julgo que a primeira Direção-Geral de Saúde que houve em Portugal é dos anos 50, também tardiamente, não é? É uma questão muito suscitada pelo Ali Castro, e depois, só o Paulo Penseiro era da Santa da Misericórdia, mas depois bate-se por uma assunção de responsabilidades do Estado. E o primeiro membro do governo português designado para o setor da saúde foi uma senhora, não foi Maria do Lém, foi mais tardia. Sobre que era moçambicana, até por sinal, embora não falha. No tempo do governo Marcelo Caetano, 1970 para aí. Ou seja, é de facto uma questão tardia e por isso não admira que aqui nos Açores também tivéssemos tão atrasados. Ora bem, o nosso desafio, pôr de pé um Serviço Regional de Saúde. A ideia simples é boa saúde para todos os açorianos. Depois vamos juntando as tais outras ideias simples, não é? Talvez, embora essa palavra constructo me parece uma palavra um bocado obnóxia, para dizer pouco, não é? Daquelas palavras, um palavrão, não é? Quase parece um palavrão. Mas, sim, é o tema da conferência, por isso. Atenção, não foi que eu escolhi. Eu nunca o escolheria. Eu também não.
mas tem um conteúdo técnico visto pela sua intervenção. Por isso é que eu fiz questão também de desmistificar e de explicar. Já percebi que isso tem um conteúdo técnico e com altas fundamentações. Portanto, tratamos de trabalhar para isso, não é? Para pôr de pé um Serviço Nacional de Saúde. Como fazer infraestruturas e serviços para iniciar os serviços. Nessa altura, o Hospital da Horta o novo Hospital da Horta foi construído nessa altura, era um dos primeiros mandatos, se agora não falha, começou-se a trabalhar nele, e por aí fora, e muitos outros, outras infraestruturas, algumas depois foram concluídas. Agora passo até para aquilo que eu tinha pensado dizer na conclusão. As questões da saúde são uma never-ending story. Verifico que agora mesmo está o Governo Regional no Faial a tratar de obras no Hospital da Horta. Portanto, estamos sempre a melhorar, o que é razoável. Efetivamente, começou a ser construído. Sim, isso foi construído no meu tempo e no governo da altura e outros também por aí fora. Mas nunca se acaba, porque o progresso tecnológico é constante. Neste domínio, cito um amigo meu, que eu fazia há pouco tempo, que era de facto um médico, um cientista. Neste domínio avançou-se mais nos últimos 20, 30 anos do que em todos os séculos anteriores, não é? É um processo verdadeiramente vertiginoso. E claro, os serviços de saúde são desafiados a absorver estes avanços e a instalarem-se, a equiparem-se, a preparar. Bom, e é preciso preparar as pessoas para trabalhar neles. Este foi outro dos objetivos iniciais. Preparar médicos especialistas. Tivemos programas especialmente destinados a esta finalidade. Enfermeiros, criaram-se as escolas de enfermagem, aqui na Ponta Delgada e no Faial, e na terceira, portanto, no Ariorismo. E instalaram-se de novo e equiparam-se em melhores condições. Peço desculpa interromper o seu raciocínio. Eu gostaria de saber o que é que o senhor sentiu quando tomou posse como Presidente do Governo, olhou para o panorama da saúde dos Açores. O que é que pensou exatamente? Como é que eu vou conseguir isto? Sim. Não tive estados de alma, devo dizer. Há coisas que é preciso fazer e, portanto, fazem-se. É? E esta era uma das que era preciso fazer. Mas ainda levou, por exemplo, alguns anos, 4 anos, até ser implementado o Sistema Regional de Saúde, que foi criado em 1980, do Decreto Regional 32/80. Que ajuda é que teve para construir este processo? Bom, contei com a dedicação e a capacidade das pessoas que assumiram responsabilidades na área da saúde, logo a partir do primeiro Governo Regional da Voz, naquela altura, Departamento dos Assuntos Sociais. Estava da saúde, da segurança social e essas matérias estavam cometidas. No primeiro Secretário-Geral da Saúde foi o Dr. Rui Mesquita, já falecido. E, portanto, começamos a trabalhar nisto. Tivemos especialistas estrangeiros a assessorarem-nos, a darem-nos sugestões sobre o modo como havíamos de organizar o nosso serviço de saúde. E como digo, a preocupação foi pôr de pé as infraestruturas necessárias e preparar o pessoal para isto. Até era uma área nova, os técnicos auxiliares de diagnóstico. Porque havia grandes carências, não é? Até para coisas tão triviais como as análises clínicas, análises de sangue e urina. Era preciso preparar pessoas para isto. Portanto, havia de facto uma grande tarefa a fazer-se. E era difícil captar essas pessoas para vir para os Açores? Atualmente sim. A captação de médicos para os Açores, ou a fixação, para ser mais preciso. Sim. Na altura, presumo que... Era muito mais difícil, como é natural. Era muito mais difícil. Embora o Governo Regional os convencia? Bom, convencia com incentivos para esse efeito, não é? Houve programas com incentivos para a fixação de médicos. E depois aqueles que se especializavam tinham um compromisso connosco e eram
apoiados para fazer a sua especialização, naqueles anos que levam um tempo de especialização, depois viriam para cá trabalhar por menos uma temporada. Até que muitos fixaram por cá, e muitas vezes de fora, e fixam-se aqui, e estabeleceu-se bem, e ficaram aqui muito felizes, e fazem parte da nossa comunidade, e também nós somos muito felizes com eles. Aliás, o grande risco do incentivo à formação de médicos é que depois que haja tantos médicos, que se verifica aquilo que eu imaginei que vamos chegar a uma altura que corremos o risco de ser agarrados por um médico para que eles façam imediatamente ali um diagnóstico. Não é? E eu próprio já tive essa experiência de, ao ir ao centro de saúde para ser vacinado, feito imediatamente uma consulta de enfermagem. Quando eu queria era sempre levar uma vacina e sair rapidamente. Mas tive que, numa visão holística, outra palavra que agora entrou no jargão, ser imediatamente, como é que é dizer, consultado, mesmo sem querer. Portanto, estamos sujeitos são resultados do progresso, mas isso, não estou a criticar, estou a referir que me causa um certo... Que eu colaboro nessas coisas, porque tenho muito respeito pelas pessoas que adquirem essa preparação, essa qualificação. É muito compreensivo, e colaboro, e digo, deixo-me medir atenção, e escutar, e essas coisas todas. Acho que é preciso valorizar e corresponder à preparação das pessoas. Faço isso com muito gosto. Portanto, muito trabalho, muito investimento. E depois o Serviço de Saúde tem um dramático problema, que é o problema do seu financiamento, não é? Quando, no tema do governo Sá Carneiro, foram transferidos para o... Deve ser talvez algum enfermeiro que me quer consultar e começar a chamar aqui pelo telemóvel. Peço desculpa, esqueci-me de desligar. Mas quando se programou a construção do hospital de Ponta Delgada, o Hospital do Zinho Espírito Santo, e é que lhe deu o nome, não é? O Hospital do Zinho Espírito Santo, que aliás era o nome que tinha antigamente os hospitais nos Açores, porque são das Misericórdias tinham esta designação. E logo até da terceira reclamaram, não, o Hospital do Espírito Santo, vocês têm o Hospital de Santo Espírito, e aqui é o Hospital do Divino Espírito Santo. São duas coisas completamente diferentes, hospitais como hospitais, e portanto ficaram mais calmas da terceira. E como é que foi essa transição das Misericórdias, por exemplo, aos centros de saúde, para os hospitais pacíficos? Bom, os hospitais das Misericórdias tinham sido nacionalizados por um dos governos provisórios, portanto, era um fait accompli, estava organizado essa nacionalização. E é evidente também que agora o grau de exigência era outro, tendia-se a tratar de outras, ter outro patamar. Nesta matéria, como nas outras todas, do nosso desenvolvimento socioeconómico. Portanto, trabalhamos com as Misericórdias, os portugueses não andaram dificuldades. Mais tarde vieram a reclamar a indemnização pelos respectivos hospitais sem ser nacionalizados, e acabaram por ser até indemnizados, salvo no meu tempo. Foram-lhe dados alguns edifícios que são um património das Misericórdias, não é? Esse grande edifício do antigo hospital de Ponta Delgada, e até, salvo outras coisas foram transmitidas na altura, já não me recordo bem. De qualquer modo, isso foi um processo que decorreu bem com a parte das Misericórdias, não tivemos qualquer dificuldade aí. Mas eu queria referir à questão do financiamento, assim que é um problema sério. Quando, no tempo do governo Sá Carneiro, foram transferidos os serviços, havia um decreto a passar a esses hospitais que tinham sido nacionalizados pelo Estado para a área regional, logo houve uma certa crítica. Vocês vão meter-se em altas cavalarias, vocês querem assumir responsabilidades, depois não vão conseguir manter.
muito criticados, até pela nossa oposição da altura, não é? A oposição e o governo vão-se alternando, não é? Não ter referido especialmente ao meu querido amigo Carlos César e sucessor, mas em geral, por acaso a crítica mais azeda veio do José Mendes Ferreira, outro amigo muito estimado, infelizmente também já falecido. Que, no fundo, era o risco de que tinha acontecido às juntas gerais, em tempos, também tinha muitas responsabilidades, passaram muitas responsabilidades para não daram conta delas, não é? Ora bem, aqui o projeto era outro. O projeto da nossa autonomia democrática era assumir o governo dos Açores. E é óbvio que no governo dos Açores tinha que estar a área da saúde também na sua responsabilidade. Isso é claríssimo para mim. Se tivéssemos deixado esse assunto à conta do Governo Central, estávamos bem arrumados. Estávamos bem arrumados. A ver os serviços que dependem do Governo Central, o Estado em que se encontram. E era o fado que nos iria ser cantado se tivéssemos caído aí nisso. Não. Tínhamos que assumir essa responsabilidade. E depois ver o problema. Sim, senhor, há de ser um problema financeiro. Mas o problema financeiro há de se resolver. Aliás, o problema financeiro não, repetidas vezes disse na altura, não é de ter despesas a mais, é de ter receitas a menos. Esse é que é o nosso problema. E por isso é necessário haver fontes de financiamento que compensem e esquecer... Solidariedade, nomeadamente do tempo Sá Carneiro. Já vamos a Cavaco Silva no tempo de 92-93. Esse foi um período terrível. Mas, vamos ter que falar nele também. Bom, mas atenção, foi um período terrível. Essa solidariedade. Sim, manifestou e deu-nos ajudas e depois, no tempo dos seguimentos, pelo facto de nós passarmos a ter tido, temos conseguido que o nosso estatuto da autonomia fosse substituído, de previsão fosse substituído por um estatuto definitivo. Nada é definitivo na vida política, como é sabido. As coisas estão sempre em evolução. Mas ao termos esse novo estatuto, expressamente se incluiu uma norma fazendo incluir ao Estado a compensação dos custos da insularidade. E, de facto, pontualmente, a partir dessa altura, o Estado incluiu, salvo 1,5 milhão de contos, que eram bastante mais em termos, seriam para aí uns 7 milhões de euros, todos os anos para os custos da insularidade, que obviamente nos ajudaram a cobrir estas dificuldades. Bom, mas já, claro que é depois, não é? Sim. Bom, é porque eu queria chegar, mas lá chegaremos. Sr. Presidente Carlos César, o título desta conferência é Uma Conquista e um Direito Açorianos. O Dr. Mota Amaral esteve a falar aqui da questão da conquista deste processo. O senhor chega ao governo em 1996, já com alguma base, nomeadamente do Hospital da Horta, do Hospital de Ponta Delgada, que foi inaugurado em 95, 97. Não, depois de 96. Depois de 96, talvez. E depois houve aqui várias fases nesse processo. Eu pergunto, entende que os seus governos mantiveram os direitos dos açorianos? Eu, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, uma saudação do Dr. Mota Amaral e também, em particular, à Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros pela iniciativa e a todos os presentes. E esqueci-me de fazer essa saudação. Faço em meu nome e do Dr. Mota Amaral. Obrigado. E, bem, eu gostava de dizer o seguinte, eu partilho com o meu antecessor, digamos, esta conquista, porque o Serviço Regional de Saúde e o direito à saúde ainda é uma conquista. E, portanto, esse caminho e esta progressão está longe de estar concluída, mas está bem mais longe da indigência em matéria de direitos e de assistência que nós vivíamos quando a autonomia foi instalada. Bom, estes processos fundacionais, o Dr. Mota Amaral há pouco referia a oposição e a posição naquele tempo,
Eu diria que eu acho que o Dr. Mota Amaral fez de tudo um pouco, na versão dele, e a oposição à altura achou que ele fazia apenas um pouco em tudo. Mas lá chegaremos. Mas eu também compreendo o seguinte: estas tarefas são sempre inacabadas, é um pouco como o Porto do Corvo. Cada governo faz X metros, não é? Vamos ver daqui a uns quantos governos até onde chega o Porto do Corvo. Mas, de qualquer modo, o processo é assim. E também há outras dimensões de realização que mostram como, independentemente das flutuações partidárias, da diversidade partidária, até do confronto, os governos vão prosseguindo e, digamos, aproveitando vantagens e corrigindo erros de períodos antecedentes. Por exemplo, ainda há bocado mencionou a obra do Hospital do Divino Espírito Santo, e esse é mesmo o símbolo de como os governos vão sucedendo e a obra vai prosseguindo. Nesse caso, eu não dei o nome, mas paguei o hospital. De qualquer modo, não foi tarefa menor. Foi aqui um momento de transição. Essa obra. Não é, e mais ainda, pagou, certamente acabou de pagar o hospital, é uma parte já tem sido paga, mas pô-lo a funcionar. E aí é que entram os problemas, porque o primeiro orçamento que se fez do funcionamento do hospital, ainda no meu tempo, do governo, indicava que logo no primeiro ano de funcionamento se tínhamos de gastar tanto como aquilo que gastamos para construir o hospital. Quer dizer que, de facto, pôr um hospital de pé é fácil, fazer-lo funcionar, aí é que está difícil. São mais os melhores. É que ficamos, evidentemente, nós agora vivemos, digamos, evidentemente outro tempo, não é? Como as pessoas deverão estar recordadas, nós assistimos por vezes, referenciado na comunicação social, por exemplo, o pedido, que aliás já terá sido satisfeito por parte do Governo Regional da Madeira, do Governo da República pagar metade do hospital que eles vão lá construir. Depois nós construímos esse hospital, pagámos-lo, construímos o hospital da Ilha Terceira, que estamos a pagar, construímos também o Hospital da Horta, depois também no meu tempo o Bloco C do Hospital da Horta, que também foi como se tivesse construído quase um hospital novo, e temos assumido essas responsabilidades como parte integrante, digamos, do acervo autonómico e das competências que nos estão atribuídas. Isso não quer dizer que haja algum problema no facto do Governo da República ajudar as administrações regionais no cumprimento das suas competências. Mas a verdade é que nós fizemos um percurso extraordinariamente significativo. Eu recordo-me. E um percurso, como digo, que se está a fazer, não é? Os governos do Dr. Mota Amaral implementaram uma rede infraestrutural que correspondeu à época àquilo que se perfilava como possível e em consonância com os recursos também que a região tinha. A verdade é que foi absolutamente necessário reformular toda essa rede, quer do ponto de vista hospitalar, quer do ponto de vista dos cuidados primários e designadamente dos centros de saúde. Nós construímos de raiz muitos centros de saúde na região e remodelamos todos os restantes. Eu lembro que, apesar dos progressos anteriormente verificados, por exemplo, nós tínhamos uma taxa, éramos a região do país com a maior taxa de mortalidade em 1995, e sei que em 2012 éramos a região com a menor taxa de mortalidade. Portanto, tudo isto vai progredindo, vão sendo adquiridas, digamos, conquistas, vão sendo alcançados patamares que não são necessariamente sempre progressivos, não é? Porque pode-se voltar atrás em alguns indicadores e, sobretudo, face ao conjunto incessante de exigências com que um sistema como o de saúde coloca
todas as questões que envolvem os progressos tecnológicos, os novos medicamentos, as questões que se abrem no plano da saúde pública, da saúde mental, enfim, há áreas que se vão sucessivamente abrindo. Mas também por parte do utente, a esperança média de vida aumentou, a esperança, exatamente, está mais informado sobre as questões relativas à saúde. Sim, e mais exigente. Sim, e depois também é possível comparar com a prestação de outros serviços, ou no próprio país, ou noutros espaços. Portanto, há uma cultura de exigência que em si não tem nada de desagradável, até é uma cultura motora da atividade dos decisores, mas a verdade é que ao longo do tempo se vão multiplicando as razões e as necessidades para um investimento crescente no Serviço Regional de Saúde. O problema é, em parte, evidentemente, um problema de recursos humanos. Eu, há bocado ainda vi que nos últimos 3 ou 4 anos foram admitidos, por exemplo, mais 200 enfermeiros. Modestamente, nos meus 16 anos, foram admitidos 50 enfermeiros, 50 em termos líquidos, por ano, ou seja, perto de 800 no conjunto dos 16 anos, o que mostra também que o ponto de partida era muito frágil e, com certeza, muito mais frágil era quando o Dr. Mota Amaral iniciou o seu mandato e o finalizou. Portanto, há aqui um processo que temos que ir adquirindo e ter a consciência que nós hoje nos Açores temos um Serviço Regional de Saúde capaz, com expressão significativa de prestação de cuidados em todas as nossas ilhas, evidentemente com as diferenciações que são necessárias, com a reorganização dos regimes de referenciação que também são precisas, com a melhoria de gestão, especialmente ao nível intermédio, que me parece indispensável, que sempre me tem parecido indispensável. Agora, há uma cultura de exigência muito forte e uma pressão muito forte, sempre no plano político, na área de saúde, mais do que em qualquer outra área. Mas isso excetuarmos é uma área importante e também tendo em conta a própria geografia. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu tenho indicadores dos meus 16 anos de mandato que são indicadores tão bons, que eu não os quero dizer agora para não decepcionar os anteriores nem os posteriores. Mas a verdade é que tem um indicador... Sobre o atual governo? Não, sobre o anterior. Mas a verdade é que penso nisso, olhei para estes indicadores e vi todos estes progressos. Mais 51% de médicos, mais 89% de enfermeiros, mais 79% de técnicos de diagnóstico e terapêutica, mais 89% de consultas de especialidade, mais 52% de cirurgias, mais 61% deslocados em trilhas, atenção. enfim, por aí adiante. E a verdade é que a percentagem de membros do Governo Regional que eu tive na área da saúde também é muito maior. Como vê, há aqui um problema, digamos, de gestão e de pressão política que não tem uma correspondência com a realidade. Eu não sei se esses secretários foram substituídos por diversas razões, mas naturalmente muitos deles ou pelo seu próprio desgaste pessoal ou pelo desgaste político no exercício do cargo. Eu vou fazer uma graça. A minha graça é essa. E dá a impressão é que os seus governos promoveram, fizeram com que as pessoas ficassem mais doentes. Essa é a razão. Já precisava mais consulta. Não, isso é... e mais operações. Isso pode parecer... Isso é uma graça, não é? Mas só parece a quem pode pensar que as pessoas, digamos, foram alvo de alguma epidemia. Mas não. A verdade é que ao longo dos anos, e sobretudo com a expansão da rede de saúde e da proximidade dos cuidados de saúde, as pessoas mais cedo compreenderam a sua doença, mais cedo foram tratadas, por isso também puderam ser, em alguns casos, curadas,
e ser objeto de uma atenção precoce e de prestação de cuidados de saúde. Este é que foi o grande ganho, porque os que morreram, infelizmente, não tiveram oportunidade de estar nesta estatística. Não, isso não. Mas a aplicação, como é que é dizer, a implementação do Serviço Nacional de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, corresponde àquela responsabilização do Estado, nos termos dos fundadores, from cradle to grave, desde o berço até à cova. Portanto, são os serviços de atenção às crianças, aos nascituros, ainda o serviço materno-infantil, que aliás aqui nos Açores fez um progresso espetacular ainda antes no período da autonomia. E depois, à medida que a população os anos vão passando e a população vai envelhecendo, não é? Surgem outras áreas das exigências da gerontologia, nomeadamente, e nas quais, obviamente, se representa tem que representar um esforço grande que está de resto a ser feito. Só tenho palavras para elogiar o trabalho que é feito nesta matéria de saúde, aqui em toda a região autónoma dos Açores, desde o topo dos decisores políticos até ao mais humilde colaborador dos nossos hospitais e centros de saúde. É um serviço de alta qualidade, que só critica quem nunca precisa dele, nunca foi a um hospital ou foi a um centro de saúde e verifica como é que as coisas funcionam e funcionam realmente bem. Portanto, há sempre queixas, obviamente, isso é naturalíssimo, mas podemos certamente orgulhar-nos disto, de termos dado um salto qualitativo, fruto da assunção do poder pelos Açores, não é? Da necessidade de o governo. Nessa dialética do Dr. Mota Amaral e também na sensibilidade que teve e que necessitou junto de Lisboa, que há pouco falava nos governos de Cavaco Silva, nomeadamente em 92, 93, sabemos que ali um período de alguma tensão. Antes, isso começou no princípio. Mas porque a saúde e a educação consumia, digamos, se calhar 2/3 das despesas de investimento dos seus governos e havia uma certa barreira, nomeadamente o ministro Braga de Macedo, corrija-me se estiver errado, a nível de cooperação, nomeadamente com a saúde e com os investimentos que pretendia fazer. Vamos a ver, o problema com o governo de Cavaco Silva é que Cavaco Silva sabia fazer contas, coisa que alguns posteriormente não sabiam, e o resultado está à vista. Ora bem, essa parte é seu crédito. Agora, a seu débito é uma certa frieza ao olhar para os Açores, sempre a captar as características peculiares dos serviços nos Açores. Os serviços de saúde aqui nos Açores têm que ser divididos para 9 ilhas. Mas havia o sentimento de desperdício? Não, sim. Havia, isto era fomentado pelos ministros da República, era potenciado pela oposição da altura, que estava constantemente a falar era o caso do então deputado Carlos Esteva, eu nunca sofri esse assunto, mas não faltava nas suas fileiras quem se dedicasse a isso. Apresentar, portanto, as Açores como sendo de fato um poço sem fundo, um sumidor dos dinheiros públicos e por aí fora. Mas isso não impediu que se trabalhasse, começasse a trabalhar, não é? Encontrar outras soluções alternativas, outras dificuldades. O tal princípio de que o nosso problema não era um problema de ter despesas a mais, mas ter despesas a menos, é que não captavam alguns lá em Lisboa, esses famosos centralistas, que, pelos vistos, permanecem a acreditar aqui no que diz o atual líder do partido, do grupo parlamentar do Partido Socialista, permanecem lá muito bem, e o nosso presidente Vasco Cordeiro. O centralismo permanece e é preciso estar sempre atento com eles. Portanto, qual é o nosso problema na questão de saúde? A questão de saúde é a dispersão da população. É preciso ter só hospitais nas ilhas todas, isso é fatal, tem que ser, não é? É preciso ter médicos nas ilhas todas, é preciso ter o mínimo de condições nas ilhas todas.
Depois, claro, há certas especialidades que não pode haver em todas as ilhas. Nessa altura não temos que arranjar maneira de transportar rapidamente os casos urgentes para os locais onde eles possam ser melhor atendidos. Esse é outro desafio que temos. E corresponde, obviamente, a custos do funcionamento do serviço de saúde. Ora, isso naquela altura não era muito captado. Eu não me lembro exatamente dos termos, dos números, mas a minha ideia era que a saúde e a educação representavam 2/3 das despesas e 3/4 do pessoal. O inverso, mas a realidade andava por aí. Bom, e depois, além disso, além de terem a saúde e a educação a seu cargo, as autoridades regionais tinham a seu cargo tudo o resto. A agricultura, as pescas, o comércio, a indústria, os transportes, o turismo, tudo mais. Portanto, o que nos falta, o que o nosso governo falta, era precisamente. Isso depois foi ser corrigido, já posteriormente, com a lei das finanças regionais, a primeira das finanças regionais, a segunda lei das finanças regionais, não concordo com ela e até argumentei amplamente contra ela e até depois tinha um processo disciplinar no PSD por causa disto, por ter votado contra ela. Mas a primeira sim que foi uma lei que atendeu a essa realidade e corrigiu-a. Admito que seja agora preciso uma nova lei das finanças regionais que faça uma correção à anterior e dê resposta ao patamar a que nós alcançamos, que é um patamar honroso para o nosso país, nestes domínios da saúde e da educação. É preciso, talvez, reequilibrar. Mas, enfim, a tarefa para os que estão em funções. Agora, o que nunca se passou debaixo de um cesto foi as nossas dificuldades com o governo central no tempo de Cavaco Silva e com os ministros da República que mandavam para cá. Andamos sempre em guerra, sempre em luta. Isso era público. Bom, pois, a culpada era eu, que era o que tinha mau feitio e que andava sempre à pega com o poder central e que, no fundo, era um separatista. Também era uma coisa que era dita na altura. Entendo que falta essa reivindicação atualmente. Não estou a falar nada disso. Estou-lhe a perguntar. Sim, mas não faço qualquer comentário às questões políticas regionais. Falo só estou a falar do passado. Portanto, é preciso sempre firmeza com isto, não é? Eu vejo que é o tipo de discurso que se tem utilizado. Talvez não vou tão agarrida como o meu tempo, mas isso é no modo de ser das pessoas. E, bom, mantida mais de bastidores. Talvez seja, não sei, será mantida, não é? Mas é o modo de ser das pessoas e também o tipo de dificuldades que se encontram. Pode ser dificuldades mais... as nossas aulas fossem mais complicadas, mais difíceis, mais... enfim, olha, disto é a tua história. Que se coloca agora à saúde também, e pode obviamente também responder aqui às provocações do Dr. Mota Amaral, mas o desafio não tenho nenhuma. Não falou da oposição. Isso é um facto histórico. A oposição há mais tempo é o PSD, não é? Seguindo a ordem cronológica. A grande questão é que temos um endividamento enorme, Nós? usar a expressão, na região, em termos da saúde, Não. mais de 1.000 milhões de euros, de acordo com alguns Temos dados. uma taxa de endividamento em relação ao PIB muito pequena, Estou a falar uns só na área da 39%, saúde, o peso da 31%. saúde que tem, por exemplo, nessa taxa de endividamento e do investimento Sim. que é feito. Eu pergunto, tendo em conta os custos que a saúde tem nos Açores, inerente à condição geográfica, à demografia, como ouvimos há pouco também explicado aqui pela ordem dos enfermeiros, etc. A questão que muitos perguntam é como é que vamos ter um sistema regional de saúde sustentável e também com capacidade de resposta adequada aos açorianos, tendo em conta estas condicionantes, independentemente dos números da dívida, ser 1.000 milhões, ser menos, ser mais. A verdade é que antes da resposta aqui do nosso Presidente Francisco César, uma observação. Eu não julgo que é impossível mudar as duas palavras. O Serviço Regional de Saúde não é sustentável. Sustentável, então, a ideia é uma noção de sustentar a si próprio. Não. O Serviço Regional de Saúde é uma despesa do Estado. E o Estado tem que assumir a despesa do Serviço Regional de Saúde. Para mim isso é claro. Ponto final. Muito
Amaral, alvo de palmas por parte do público. Sr. Presidente Carlos César, o Estado também deve assumir essa responsabilidade? Não, a questão não é essa. A questão não é esta. É claro que... Agora eu pergunto, como é que se sai desta forma? É como disse e referiu há pouco no apoio do Governo, como por exemplo a construção do hospital na Madeira? Sim, pode ser. Isso pode atenuar circunstancialmente a despesa da região na área da saúde. Mas a questão não é a responsabilidade ou não do Estado, desse ponto de vista da sustentabilidade. O que há que assegurar, do ponto de vista de sustentabilidade, é o acesso ao cuidado de saúde dos cidadãos. É assegurar a sustentabilidade da qualidade do sistema de saúde e do Serviço Regional de Saúde em particular. Isso custa dinheiro, é uma despesa do Estado e, portanto, é com ela que o Estado deve viver. E quando digo o Estado, digo em geral e especificamente o Governo Regional e o Orçamento Regional. Não há nada de extraordinário no facto de nós gastarmos somas avultadas no nosso Serviço Regional de Saúde. Só haverá algo de extraordinário quando conseguirmos detectar que nessa despesa há despesa desnecessária e despesa improdutiva. E essa é a nossa obrigação, deve ser a obrigação constante. Agora, partir-se da ideia de que se gasta demais na saúde, se gasta muito na saúde, como algo que seja possível de tornar depreciativo das administrações que têm esse empenhamento financeiro, não vejo nenhuma razão para isso. Digamos, a universalidade e o caráter gratuito dos serviços de saúde implicam naturalmente um esforço financeiro do Estado e sobre essa matéria não há nada que questionar. A única coisa que se pede é que ele seja bem gerido e a única coisa que se pede também é que essa responsabilidade, que é uma responsabilidade que no essencial deve incumbir ao Estado, quando partilhada com outros setores, designadamente nos Açores com o setor social, torne, digamos, a prestação de cuidados de maior proximidade e de maior precocidade, porque é isso que representa o ganho que temos tido no Serviço Regional de Saúde. Eu saliento isto, há muitas pessoas que estão afastadas dos cuidados de saúde, ora por iliteracia, ora por falta de proximidade dos serviços, ora por deficientação, por exemplo, dos serviços de assistência social, ora por descuido de instituições particulares de solidariedade social que deviam assegurar essa proximidade porque são contratadas para o efeito, ora dos próprios centros de saúde e extensões de saúde na região. Portanto, é isso que se tem que ultrapassar, ao mesmo tempo que, evidentemente, obter ganhos de excelência do ponto de vista de gestão e do ponto de vista da qualidade dos cuidados, dos equipamentos, das tecnologias e da interação do Serviço Regional de Saúde com o Serviço Nacional de Saúde. Um dos ganhos mais recentes foi justamente a circunstância de um conjunto de despesas associadas às deslocações dos nossos doentes e ao seu tratamento no Serviço Nacional de Saúde ter sido assumida pelo Estado. E nós passamos a ter, digamos, um tratamento como cidadãos portugueses de pleno direito, coisa que não tínhamos num passado recente. Portanto, são estes ganhos que nós temos que obter. Eu volto a dizer que o Serviço Regional de Saúde tem, evidentemente, insuficiências, tem, evidentemente, incapacidades, mas ganhou capacidades e ganhou suficiências. E, portanto, é nesse caminho que nós temos que prosseguir. Ora, evidentemente, se a região tiver mais recursos financeiros, se tiver mais recursos financeiros, pode investir mais no setor, pode endividar-se menos, como pode também, digamos, dentro de outras prioridades, também reforçar o seu investimento noutras áreas, porque eu penso que o universo de competências que a região hoje tem corresponde a um perfil competencial da autonomia que é adequado. Evidentemente que há sempre
áreas de penumbra interpretativa que causam conflitos e dissensões e que são necessárias de ter um esclarecimento para que tudo corra bem. Mas a verdade é que a região hoje tem recursos financeiros que foi ganhando ao longo do tempo. A primeira lei de finanças regionais é uma lei que pude acompanhar com grande proximidade. Algumas das revisões da lei de finanças regionais foram boas revisões, tratando designadamente os Açores de forma mais adequada do que antes era tratado, visto que em determinada fase houve a tendência de levar para a Madeira aquilo que devia ser considerado como sobrecustos nos Açores. Todos nós sabemos que, e o país já tem consciência disso, não tinha há uns anos atrás, mas hoje, independentemente de haver os mesmos centralistas que havia no passado, os atuais centralistas não são por ignorância, são mesmo por convicção. Não é? Porque sabem o que representam os sobrecustos de viver nos Açores e quais são as vantagens da governação de proximidade. Nós sabemos que no território do continente não há uma tradição regionalista, mas há uma tradição municipalista forte e a compreensão, digamos, da governação de proximidade é uma coisa que progressivamente as pessoas vão adquirindo. E, portanto, eu creio que nessa perspectiva eu não partilho a ideia de que a ameaça centralista está atrás da porta e de que tudo isto pode se transformar num pesadelo súbito. Não, eu acho que as autonomias ganharam o seu lugar, têm hoje uma posição consolidada, digamos, no universo político português, na opinião dos portugueses em geral, e que ela sim é sustentável do ponto de vista da opinião pública portuguesa. Não resisto a fazer esta pergunta. Temos estado a discutir a nível nacional a lei de bases da saúde. Um dos temas também são a questão das taxas moderadoras. Nos Açores elas existem. O senhor durante algum tempo resistiu à sua introdução, depois aprovou a implementação das taxas moderadoras. Eu pergunto-lhe... Ou seja, resisti moderadamente. Depois vi que possivelmente achou que era uma forma de financiamento justa para aqueles que o podem fazer num serviço tão importante como é a saúde. Mantém essa posição relativamente aos Açores, que as taxas moderadoras devem continuar, não. Já que a nível nacional eu falo em geral, não. Em acabar faseadamente. Eu falo em geral do tema, do ponto de vista dos Açores, os atores políticos regionais é que têm que falar sobre isso. De um ponto de vista geral, eu acho que se as taxas moderadoras forem moderadoras, cumprem e efetivamente uma função. Agora, eu creio que a situação ideal é não haver taxas moderadoras. Já não andava com o tempo, não havia. E ao mesmo tempo... Foram introduzidas aqui pelo governo socialista. Mas sabe o que é? É que antes taxas moderadoras com cuidados de saúde do que sem taxas e sem cuidados, não é? Então as coisas às vezes têm que se ponderar. Mas eu creio que evidentemente o ideal é a plena gratuitidade, digamos, do serviço público de saúde, não é? Agora nós estamos, como sabem, a discutir este tema a propósito da Lei de Bases de Saúde. Creio até que não acredito que... Vai haver consenso com os partidos já agora, faço esta pergunta. Com o PSD, por exemplo, tem-se falado dessa aproximação. Eu creio que nós, da parte do Partido Socialista, na parte que me cabe, nós fizemos um esforço no sentido do diálogo à volta desta Lei de Bases de Saúde ser um diálogo inclusivo e, portanto, de ter também a participação do PSD. O Dr. Rui Rio, ainda há poucos dias, disse que o PSD estaria disponível para reavaliar a Lei de Bases da Saúde, mencionando que
2 ou 3 assuntos podiam ser ainda revistos para que o PSD tivesse uma posição favorável. Afinal, presumo que apresenta a revisão de 23 bases em 28, e, portanto, é escusado continuarmos a falar sobre o assunto e, portanto, não creio que haja condições para que o diálogo com o PSD conduza a qualquer alteração de posição nesta matéria. O nosso entendimento é que esta lei de bases de saúde que está a ser feita é uma lei melhor do que a anterior e que afirma aquilo que no nosso entendimento deve ser o primado da responsabilidade pública na prestação de cuidados de saúde, sem prejuízo de uma relação de colaboração com o setor privado e o setor social, e achamos que ela tem condições de ser votada pelos partidos à esquerda. Se esses partidos não o fizerem, assumirão a responsabilidade de, por razões de detalhe, não aprovarem o essencial. Dr. Mota Amaral, voltando também a esta questão das taxas moderadoras, que tem estado na agenda política a nível nacional, olhando aqui para a região, pergunto-lhe se, e tendo em conta o próprio número e os custos do Serviço Regional de Saúde e da dívida, etc., se concorda que se mantenha as taxas moderadoras? Bom, a minha opinião da matéria. Já disse que no seu tempo não havia. Não havia, agora, é verdade. Olhando para esta realidade e para É verdade. a evolução que o Sistema Regional de Saúde teve. Tem-se argumentado que a maior parte dos utentes não paga a taxa moderadora porque está abrangido pelas inúmeras isenções existentes. Os que pagam as taxas moderadoras, afinal, pelos vistos, correspondem a pessoas que têm rendimentos suficientes para as pagar. E também o custo da saúde razoavelmente se refletirá nas despesas das pessoas. Portanto, não, precisamente o esquema é razoável. Tem a sua razão de ser. Isso talvez deve ser compensado com um melhor enquadramento fiscal dos seguros de saúde, das despesas de seguros de saúde, diante um enquadramento fiscal mais favorável. Porque, de facto, são despesas que as pessoas assumem, quem tem um seguro de saúde, e que depois, na maior parte dos casos, não tem qualquer reflexo na sua tributação e benefício que se deve ter. É um assunto difícil de lidar com ele, mas tem uma certa lógica, não é? Se tinha uma certa lógica... Então é a favor, mas bem enquadrado. Bem enquadrado. É preciso, talvez assim, limitar bem quem é que está em condições de poder pagar as taxas moderadoras, mas, como digo, a maior parte das pessoas não paga taxas moderadoras. Para razões que estão isentas, não têm rendimentos para isso, não. E vamos ter que... A nível nacional são 170 milhões. Como? 170 milhões. As taxas moderadoras, Sim, não é? mas não são todas moderadoras. É? Algumas são imoderadas. Imoderadas, talvez, não sei. É complicado. Está concluído este debate com os presidentes dos governos regionais, Mota Amaral e Carlos César. Foi um prazer contar consigo.